conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. Experiência é vida em contínuo dinamismo, atuando em todas as dimensões. Vida é ciência que fecunda o discernimento por meio da razão. Razão é a arte que busca, estuda e manifesta a beleza eterna pelos caminhos da intuição. Intuição é a total entrega, ou melhor, a intuição é a transformação do ser em evangelho vivo. É a total entrega ante a certeza de que o Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. Só vive com sabedoria aquele que se torna o evangelho vivo, impulsionado pela luz crística que exemplifica e permeia, ilumina e direciona a conduta do ser em ascensão. O que nós acabamos de ler é da página número 30. O final da introdução do livro Despertar da Consciência, do átomo ao anjo. E hoje pedimos a vocês carinhosamente, exercitem a paciência, a perseverança, a coragem moral e podemos viajar um tanto mais neste processo de evolução de nós mesmos, seguindo com Joana de Ângeles na evolução do seu pensamento. E nós vamos começar por uma tela intrigante que o Alexandre Marques nos enviou hoje pela manhã e nós montamos para você com muito amor. Veja o que está em Miramês, Horizontes da Fala, capítulo 78, Escola de Deus, por João Nunes Maia. Na iniciação interna, somente existem dois instrutores na inspiração de Deus. O Cristo externo, Jesus, e o Cristo interno, nós. Então vamos refletir a respeito. Nós estamos iniciando uma jornada de autoconhecimento para saber do que nós somos constituídos. E na sequência de autodescobrimento, como nós funcionamos. Autoconhecimento, a nossa anatomia. Autodescobrimento, a nossa fisiologia. Para chegarmos ao estágio de autoamor, no qual nós sabemos do que somos constituídos, como funcionamos e já aprendemos a consertar. Para chegar também à quarta etapa, a autorrealização, na qual colocaremos o nosso universo a serviço do nosso ou de nossos semelhantes. E finalizaremos na autoiluminação, onde nós e tudo que existe somos um. Então, na inspiração interna, somente existem dois instrutores na inspiração de Deus para nós outros. Quem são? O Cristo externo, que no nosso caso é o governador supremo do planeta Terra, representado por Jesus, que é uma de suas diminutas frações. E o Cristo interno, que é a nossa realidade mais próxima, aqui representado por nós, que somos uma diminuta fração, a alma encarnada. Então, o Cristo interior é a soma de várias etapas. Assim como o Cristo governador supremo, a soma de várias realidades. E nós somos uma diminuta fração a serviço desse Cristo interno, assim como Jesus é uma diminuta fração que estava a serviço do seu Cristo. Como ele próprio dizia, eu estou a serviço de meu Pai, estou cuidando dos negócios de meu Pai. E só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Assim somos nós. Quando nos fazemos um com esse Cristo, já não somos mais nós, a nossa tola vaidade que se expressa, mas sim a vontade dele em nós. Nós estaremos a serviço dele, só faremos a vontade dele
que está nos céus de nossa consciência. E quem é ele? Como ele se faz? Miramês, em Lucilações para a Vida, assim nos esclarece. Esse Cristo é o desabrochar de todas as divisões da consciência, formando uma só unidade. Então, esse Cristo interior é o desabrochar de todas as divisões da consciência. Nós somos considerados essa consciência. Estamos na mente, o nosso consciente, que se expressa através da mente subconsciente, que vai governar o universo perispiritual e físico. Então, esses estágios, mente consciente, mente subconsciente, universo perispiritual e físico, são todas as divisões de nossa consciência. E quando nós passamos pelos estágios de autoconhecimento, autodescobrimento, autoamor, autorrealização e autoiluminação, nós unificamos tudo isso numa só unidade. E essa unidade é o Cristo interior. Nascemos dele como uma fração diminuta, como um ponto de autoconsciência pura, e a ele retornaremos com todo o nosso manancial para a expansão dessa consciência já existente e também com o nosso processo de autoiluminação levamos mais luzes para a iluminação dessa consciência que nos integra. Assim, Miramês prossegue. Esse Cristo interior é a voz de Deus que ressoa dentro da alma, como amplificador e transmissor para todos os nossos sentidos. Agora, esse Cristo interior é a voz do Deus interior ou cósmico, que vai ressoar dentro de nossa alma. Nós somos centro da consciência individual. Ele funciona como um amplificador das mensagens e transmissor para todos os nossos sentidos. Não temos apenas 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira já estuda 21 sentidos. Me parece que só físicos. Temos os sentidos psíquicos, morais e espirituais também. Então, esse Cristo interior, ele vai ressoar no âmago de nossa alma como se fosse a voz de Deus, como um amplificador que vai amplificar essa mensagem cósmica, essa mensagem crística, e vai transmitir ao mesmo tempo para todos os nossos sentidos e vão gerenciar todos os nossos veículos de expressão. E Carlos Torres Pastorino, em Merecimento e Evolução, não somos nós, personalidades, que dirigimos nossa evolução. Então, não somos nós diretamente. Quem faz isso por nós? Para Pastorino, é o Cristo interno que escolhe para nós o de que mais necessitamos para evoluir. Porque nós somos uma diminuta fração dele. Ele sabe o que fazer, como, quando e onde realizar. Nós apenas estamos aqui tentando aprender isto. Então, é o Cristo interno no qual nós pensamos dentro de seu pensamento e ele vai escolher e nos intuir o que há de melhor, o de que mais necessitamos para a nossa evolução, se aprendermos a ouvi-lo. Como faremos isso para essa conexão seja mais lúcida e, ao mesmo tempo, proveitosa? Para Ramatiz, em Jesus e a Jerusalém renovada, de forma simples, ele nos orienta como faremos isso. Por América Paulielo Marques. Aprendei a apreender vossa essência espiritual. Em primeiro lugar, pela orientação do pensamento, a chave de vossa mente, o segredo de vossa evolução. Então, se não somos nós que escolhemos o que há de melhor para nós, se é o Cristo interno que faz isso, a mente é uma emanação dele. E nós vamos, por intermédio da mente, a aprender
Nós vamos aprender a apreender, trazer essa essência e segurá-la em nós. Essa essência espiritual que é o Cristo em nós. Em primeiro lugar, vamos fazer isso pela orientação de nosso pensamento, que é uma expressão da consciência por meio da mente, a nossa capacidade criativa. E esse pensamento é a chave de nossa mente, é ele que faz com que ela entre em ação, porque é a força de atração, a capacidade criativa. E também é o segredo de nossa evolução. E vamos ver com André Luiz, através de um breve relato em Evolução em Dois Mundos por Francisco Cândido Xavier. Quando ele fala do fluido vivo que vai culminar como pensamento. Vejamos. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma. De vez que podemos defini-lo, esse fluido vivo, até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força imanente do Criador, esparsa em todo o cosmos, transubstanciando-a sobre a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Então vejamos como é isso, mas antes vamos falar que fluido é esse na finalização de André Luiz. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. Então, só relembrando, antes de André Luiz, vimos com Ramatiz que nós precisamos aprender a apreender a nossa essência espiritual. Em primeiro lugar, nós vamos fazer isso pela orientação de nosso pensamento, que é a chave de nossa mente, o segredo de nossa evolução. E existe um fluido vivo que no plano espiritual, o espírito desencarnado não quer dizer que aqui também não aconteça, e aqui está acontecendo. Nós vamos lidar mais diretamente lá, mas aqui também, com um fluido vivo e multiforme, de múltiplas formas, múltiplas realidades. Estuante, como se fosse uma fonte, inestancável, não para a fonte, a nascer-lhe da própria alma. E vimos que ele é o nosso próprio pensamento. De vez que podemos defini-lo até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico, do qual assimilamos uma porção e transmutamos essa realidade. Mas ele nasce dos nossos desejos, na transmutação de nossos sentimentos também, nós já sabemos disso. Ele vai ser absorvido pela mente humana, pela nossa mente, em processo vitalista, inestancável e inesgotável, semelhante à respiração, não tem como parar. Pelo qual a criatura humana vai assimilar a força imanente do Criador, ou imanente do Criador, que está esparsa em todo o cosmos, porque o fluido cósmico universal é o plasma divino, o alço do Criador, a força nervosa do todo sábio. Nele vibram e vivem constelações e seres, corpos e almas, como peixes no oceano. E nós vamos transmutá-lo sobre a nossa responsabilidade para influenciar na criação a partir de nós mesmos como almas encarnadas. Porque quando pensamos, interagimos com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo. Então, esse fluido é o nosso próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havíamos sonhado.
a grandiosidade diz, se a fonte é inesgotável, estuante, inestancável, a nascer da própria alma, o que pensa a respeito disso Emmanuel, falando desse fluido vivo, na obra Roteiro por Francisco Cândido Xavier? A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Percebeu a grandiosidade disso? Então, agora sabemos que além desse fluido vivo, inestancável, que é o nosso próprio pensamento contínuo, essa energia mental, porque a força de atração que está na mente, a nossa capacidade criativa, ela é um fermento vivo que vai improvisar construções, vai alterar o que já existe, vai constranger, impedir de manifestar o que não queremos, vai alargar as possibilidades do que queremos, vai assimilar novos conteúdos para somar, vai desassimilar, dissociar elementos, vai integrar possibilidades, outros elementos, vai pulverizar, quer dizer, desintegrar aquelas formas ou recompor a matéria em todas as dimensões psicobiofísicas, morais e espirituais. E o que é essa matéria que esse fluido vivo vai fazer tudo isso com ela? André Luiz, seu instrutor Guber, na obra Libertação, assim, nos fala quem é essa matéria. A matéria congregando milhões de vidas embrionárias é também a condensação da energia, que é esse fluido, atendendo aos imperativos do eu, que somos nós, o eu menor, que lhe preside a destinação. Então, agora sabemos que essa matéria que nós estamos lidando, estamos condensando, ela congrega, é um aglomerado de milhões de vidas embrionárias. Ela também é a condensação desse fluido, dessa energia, atendendo o quê? Atendendo os nossos imperativos. E nós vamos presidir a destinação desses milhões de seres. A matéria mental é composta de seres vivos incontáveis. E a matéria física é um aglomerado dessas forças vivas. Agora vamos ver um processo simples, então, se inicia, segundo Augusto Paiva, na obra Vereiros de Luz, por Maria Cecília Paiva, sua filha. Sabemos que o Evangelho é algo que a mente crística capta da mente cósmica e transfere para as outras fontes captadoras em nosso sistema solar. Então, o Cristo cósmico capta, certo? Da mente cósmica e transfere para os outros Cristos e eles para nossas mentes. E vemos o que acontece. Então, recebe a mente a força divina vinda do Evangelho, condensador da energia do Cristo. A mesma energia do Cristo, só que agora o Evangelho, que o Cristo é o Evangelho personificado. Então, a nossa mente vai receber essa força divina, esse fluido vivo, vindo do Evangelho, porque é a vitalidade do Evangelho, que é força, vitalidade de vida, ou até a lei, a própria força que a tudo governa. E esse Evangelho é o condensador da energia divina, da energia do Cristo, em nosso favor. O Cristo externo ou o Cristo interno. E o que acontece depois? Nós vamos recebê-la pela mente, que vai transmiti-la ao perispírito, que vai transmitir ao corpo. Então, recebe-a, a mente vai recebê-la, e transmite ao perispírito e daí ao corpo físico. Agora vimos que a mente canalizou esse fluido vivo, que é o nosso próprio pensamento contínuo, vindo do Cristo interior, que se transforma em pensamento, ou na promoção dos nossos desejos, sentimentos e emoções, também gerando os pensamentos. E agora, vamos melhor governar o perispírito e vamos trazer esse fluido vivo para o corpo. E o que vai fazer o corpo? No vaso purificador, que é o corpo, sofre a sublime energia,
o contato necessário à sua captação real para o espírito. Que captação real é essa? Agora, tudo que existe no físico vai transformar-se em sentimentos, em virtudes. Essa é a captação real para o espírito. Então, nós começamos aqui. A nossa mente recebeu esse fluido vivo, essa força divina, vinda do Evangelho, condensador da energia do Cristo. Recebemos com a mente. A mente recebeu, transmitiu ao perispírito e ele transmitiu para o corpo. E agora, no corpo, nesse vaso purificador, por intermédio dos sentidos e nossas ações, essa energia vai sofrer, essa sublime energia, o contato necessário, por intermédio dos desafios e das soluções, a sua captação de algo vital para instinto, de instinto para sensação, da sensação para emoção, emoção para sentimento, sentimento para pensamento, desse para as inteligências e delas para as virtudes, que é a captação real para o espírito. E André Luiz relembra-nos em Mecanismo da Mediunidade, queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Então não tem como acusar que não temos. E essa energia é o nosso próprio pensamento contínuo. Então, queiramos ou não, cada alma, porque nós somos a alma encarnada, nós possuímos em nosso próprio pensamento, que é a chave de nossa mente, o segredo de nossa evolução, a fonte inesgotável, inestancável, estuante das próprias energias, canalizadas do Cristo interior ou do Cristo exterior. Joana de Ângeles lembra-nos do que é feito essa energia, o que é que compõe esse fluido cósmico, na obra Em Busca da Verdade, por Divaldo Pereira Franco. Então, a matéria-prima do universo é o espírito, com E minúsculo. A matéria-prima do universo é também a matéria-prima da mente. E esses dizeres são do astrofísico britânico Arthur Stanley Eddington, na obra Natureza do Mundo Físico, que Joana de Ângeles agregou em sua obra. Então, a matéria-prima do universo, esse fluido vivo, nós estamos captando o que vai construí-lo, porque o espírito começa como fluido divino, de acordo com Miramês. Então, a matéria-prima do universo é o espírito, que vai transformar-se em fluidos, mais tarde em pensamentos. E a matéria-prima do universo, que é o espírito, é também a matéria-prima da mente. Cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem para trabalhar esse energismo, assimila uma porção de princípios inteligentes, conforme a questão 613 da obra O Livro dos Espíritos. E na obra A Gênese, não existe nada em a natureza que não seja uma porção desse elemento. Uma molécula, um embrião, um inseto e tudo mais. E assim, Joana de Ângeles prossegue. Todos somos estruturados com a mesma energia de que é feito o cosmos, o espírito, com E minúsculo. Então, todos nós somos estruturados com a mesma energia de que é feito o cosmos. Entendeu a grandiosidade disso? Então, não há como negar. Tudo tem a sua origem no psiquismo divino e a sua destinação no autor desse psiquismo divino, na luz incriada, o Verbo Criador, a mente cósmica. Para Joana de Ângeles ainda, em dimensões da verdade, o macrocosmo é constituído de átomos que são, por sua vez, universos miniaturizados. E esses átomos podem considerar os átomos físicos ou os átomos originários, que é o espírito na sua origem. Então, nós podemos chamá-lo de átomo primitivo, princípio inteligente do universo, espírito com E minúsculo ou mônada primeva, ou primitiva.
Então, o macrocosmo é constituído de átomos primitivos, que são, por sua vez, universos miniaturizados. E agora, com Alice Bailey, na obra A Consciência do Átomo, os átomos se combinam no homem, que representa a inteligência total de todos os átomos. Veja a grandiosidade disso. Sabemos que o átomo físico tem a sua origem na energia nêutron, que, por sua vez, tem a sua origem no mundo subatômico, infraatômico, bioenergia, fluido cósmico, éter cósmico, amor substância, psiquismo divino. E agora, como átomos físicos ou psiátomos, então os átomos se combinam no corpo físico, perispirítico, no próprio universo da alma e no Cristo interno. Eles se combinam no homem, encarnado ou não, que representa o homem, a inteligência total de todos os átomos. Então, dois ou mais princípios inteligentes se unem, formam a base do amor, substância, da matéria elementar ou os elementais na origem. Dois ou mais desse agregado vai formar o éter cósmico. Dois ou mais desses novos agregados, o fluido cósmico, com maior quantidade e expertise. Depois, transmuta-se em matéria mental, em energia mental, e sempre vai aumentando o número e a expertise, as experiências. Essa energia mental em bioenergia, em infracorpúsculos, compondo os infra-reinos. Cada infra-reino, somado a outros, compõe os sub-reinos, o mundo subatômico. Cada sub-reino, juntamente com outros, compõe os intra-reinos, elementos atômicos, prótons, nêutrons, elétrons. Cada átomo, unindo-se a outro, forma as moléculas, dando origem ao reino mineral. Molécula unindo com outras moléculas formam as células vegetais. Seres dos reinos vegetais, minerais e etc. se unem formando as consciências ou células animais, pré-humanas, humanas, angélicas e tudo mais. E com Humberto de Campos, Dicionário da Alma, por Chico Xavier, todo átomo de matéria tem a sua gênese no átomo indivisível de natureza psíquica. Então, todo átomo de matéria, quer seja a matéria mental, quer seja a matéria física, ele tem a sua gênese no átomo indivisível, e o indivisível é somente o átomo primordial, o espírito com E minúsculo, a mônada primeva, o princípio inteligente do universo, e ele é de natureza psíquica porque ele nasce do psiquismo divino. É uma emanação da mente cósmica. E por fim, com essa imagem, no final de tudo, não passamos de átomos reunidos. Imaginou quantos átomos tem o nosso corpo? Uma célula sanguínea, a mais simples do corpo, sem o núcleo, em média 280 milhões de moléculas e cada uma com uma média de 10 mil átomos. Átomos físicos. Imagina no universo de 600 trilhões de células, conforme Deepak Chopra, em nosso corpo físico, formando apenas 10% de sua massa, sem falar dos vírus, ultravírus, vermes, micróbios e outros seres que formam 90% da massa para sustentar o corpo. Quantos seres compõem apenas o corpo físico? Sem falar de um psiátomo que tem a soma das informações de todos os átomos físicos. E uma virtude, que é a síntese de tudo que foi originado no psiquismo divino, por todos esses estágios, por todos os estágios do corpo físico, do perispírito, todos os degraus da inteligência, até culminar-se como parte integrante de nossa consciência. Assim, a consciência, emanando de si o Cristo interior ou o Cristo cósmico,
fala a todos nós. Sejam bem-vindos. Então, a nossa consciência, emanando de si o Cristo, interno ou externo, sejam bem-vindos. E Joana de Ângeles nos convida a entender a evolução do seu pensamento. Então, assim acontece na hierarquia da consciência. O psiquismo divino, dele origina-se o que nós chamamos de princípio inteligente do universo, mônada, átomo primitivo, espírito com E minúsculo. Unindo-se em dois ou mais, forma a matéria elementar, que é o amor substância, o éter cósmico, depois se transmuta na energia universal ou fluido cósmico, mais tarde na matéria mental, na bioenergia, até culminar nos princípios vitais e a síntese da energia nêutron. Depois a união dos átomos físicos compondo o fluido vital. Mais tarde, esses elementos compõem a energia vital, sempre com maior número, maior expertise. E essa energia vital, que organiza e mantém a vida, vai dar origem ao reino mineral, posteriormente ao vegetal, ao reino animal, ao reino humano, e ao reino pré-humano, humano, e assim sucessivamente. Então essa é a origem. Começa com uma única partícula indivisível e chega aqui com uma quantidade imensurável desses elementos, e nós somos a soma da inteligência e da consciência de todos eles. Assim, hoje começaremos a 6ª parte. E a partir daqui, convidamos vocês, após um breve relato, para a semana que vem. Emmanuel, na obra Emmanuel, capítulo 14, item 2. A consciência é o acervo de experiências realizadas pelo ser em suas existências passadas. Então, a consciência é o acervo, a soma de tudo isso. Então, a subconsciência, melhor dizendo, por meio da qual a consciência se expressa, já é um acervo de experiências realizadas pelo ser em suas existências passadas, desde a origem primeva. E o espírito, com E maiúsculo, no labor incessante de suas múltiplas existências, vai ajuntando, ou melhor, vai ajudando a série de suas conquistas, de suas possibilidades, de seus trabalhos. No seu cérebro espiritual, que é a mente, organiza-se, então, essa consciência profunda, esse Cristo interior, em cujos domínios misteriosos se vão arquivando as recordações. E a alma, em cada etapa de sua vida imortal, renasce para uma nova conquista, objetivando sempre o aperfeiçoamento supremo. Então, retornamos para melhor compreensão. Então, vimos inicialmente que a subconsciência que gerencia o perispírito e o corpo, uma fração da superconsciência e do inconsciente, gerenciada pelo consciente, pela mente, é o acervo de experiências realizadas pelo ser em suas existências passadas. Então, essa subconsciência. Esses automatismos responsáveis pela preservação da vida. E o espírito, no labor, no trabalho incessante de suas múltiplas existências, psicobiofísicas, morais e espirituais, vai ajudando a série de suas conquistas. Todos esses seres vai ajudando na sua promoção. E ajudando também as suas sensibilidades, os seus trabalhos para a expansão e iluminação consciencial.
Agora, no cérebro espiritual, na mente, após passar por todas as instâncias do físico, todos os estágios do perispírito, na mente organiza-se, então, essa consciência profunda que é o reino de Deus em nós, o Cristo interior, em cujos domínios misteriosos se vão arquivando as recordações, tudo que nós já fizemos, recordações de uma alma, de múltiplas, de milhares, de milhões de almas, em cada etapa de suas vidas imortais, renasce essa alma para uma nova conquista. Em cada etapa desse espírito na sua vida imortal, a alma renasce como uma fração, um ponto de autoconsciência pura, para uma nova conquista, para a expansão de sua consciência. E objetiva sempre o aperfeiçoamento supremo de todo esse aglomerado de vidas incontáveis. Só é feliz quem é livre, e só é livre quem assume responsabilidade. Por isso, em qualquer opinião, em qualquer situação, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhões de criaturas, e milhões de criaturas nos expressam, segundo Emmanuel. Só mais um pouquinho. Na obra Illuminati, com Joana de Ângeles, o ser humano é possuidor de inesgotável cabedal de energias e de vitalidade. Tudo isso que nós vimos. Sucede que, fascinado pelo exterior, não se anima a autopenetrar-se, a encontrar as respostas claras para as próprias necessidades. Cada ser encontra a sua própria rota que deve seguir confiadamente, trabalhando-se sempre sem culpa, sem ansiedade, sem receios injustificáveis, sem conflitos responsáveis por remorsos. Então, assim, começaria o nosso estudo aqui, mas essa é a semana que vem. Agora voltemos. Então, ser humano, o ser espiritual, é possuidor de recurso inesgotável, inestancável, estuante, vitalício. Ele possui esse cabedal de energias e de possibilidades. Agora, normalmente, ele esquece, fascinado pelo exterior, pelo que é transitório, e não se anima a autopenetrar-se, porque só é feliz quem é livre. Quem busca essa liberdade, à luz da verdade, precisa assumir responsabilidade. E se ele se autopenetrar, ele vai encontrar as respostas claras no Cristo interior, no Cristo exterior, no Deus interior, no Deus cósmico, para as suas próprias necessidades. Respostas claras, inequívocas. E na obra Vida, Desafios e Soluções, cada ser encontra a sua própria rota, se assim fizer. E depois ele vai seguir confiadamente, porque é o Cristo que o está orientando, interno ou cósmico. Ele vai trabalhar-se sempre sobre a regência desses Cristos e sem culpa, porque ontem fizemos o que foi possível fazer. Eles não nos culpam e nós não vamos nos culpar. Sem ansiedade, sem querer atropelar, fazendo aquilo que não temos capacidade para fazer. Sem receios, porque não há punições. Esses receios injustificáveis. Não há castigos. Há aprendizados, mesmo quando equivocamos. E sem conflitos responsáveis por remorsos. O conflito normalmente acontece quando eu entro em contato com essas essências interiores e lembro do que fiz ontem. Por que eu fiz desta maneira? Por que não fiz diferente? Se eu tivesse conhecimento, eu faria. Então, o conflito é exatamente entre o que foi realizado e aquilo que aprendemos agora que poderia ser diferente. Aí está o conflito. Só que agora não temos mais direito de entrar nesses conflitos responsáveis por remorsos. Deus é a lei, a suprema sabedoria. Nada acontece sem a sua permissão. Ele sabia antes
de nos colocar na situação que iríamos até o ponto de acordo com o nosso saber. E a lei é perfeita. As aparentes vítimas não são vítimas. Estão colhendo de acordo com a semeadura ou passando pelos testes que escolheram passar. Não existe falhas na lei. Além dele ser a onisciência, a suprema sabedoria, ele está na cena. Ele é a onipresença inegável. E se fosse para ser diferente, se o aprendizado fosse outro para todo o contexto, ele é a insuperável onipotência. Ele teria modificado a situação. E a partir daqui, o estudo. E o estudo fica para a etapa seguinte, na semana que vem. Creio que vocês merecem toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, por resistir esses desafios que nós enfrentamos hoje, das falhas técnicas, que superamos pela persistência da Aline, pela sensibilidade de sua intuição como espírito imortal, e animando um corpo feminino tem poder maior, e nos auxiliar e nos encorajar a prosseguir. Esse momento foi um teste para ver se estava tudo ok. E deu certo. Por isso, a nossa gratidão a vocês por não desistirem de nós. Ore por nós. Vibrem, porque esses ensinos vão libertar incontáveis consciências aprisionadas pela ignorância e agora nascem ou renascem como a fênix das cinzas de seus próprios escombros, para ressignificarem suas vidas psicobiofísicas, morais e espirituais e promover maior integração desses seres e proceder o processo de iluminação consciencial de todos eles, assim como a exemplificação de sua responsabilidade e lucidez, de sua consciência iluminada pelo saber e agora sendo liberta pelo reto viver. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever, se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, Pátria Book e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.